Gostaria, em nome do nosso grupo que aqui chegou hoje, de agradecer a receptividade, agradecer a presença do vereador, o que distingue muito, registrar o nível de seriedade, de competência que se faz política aqui, em que chega um candidato ao governo do Estado, é chamado de forma discreta ao gabinete do presidente dessa casa, e lhe é entregue o documento, para que ele tenha tempo de fazer as suas anotações antes do documento ser lido. Quando ele é lido, firmado e assinado, todos saibam, na cópia que será distribuída desse documento, quais são os compromissos, o que é possível, o que é provável e o que também não é possível. Parabéns, acho que assim se pode obter característica que precisa ser realçada em cada uma das. Eu estou aqui em São Pedro, é o meu filho. Também da pequena responsabilidade administrativa, de quem antes e sem o apoio do governo do Estado teve a consciência de tratar o esgoto do seu município para defender aquilo que é de maior valor nessa região, que é a natureza. A natureza que Deus nos deu. Natureza que os homens precisam nessa qualidade, nessa beleza. E que felizmente vem sendo machucada pelos governos que se sucedem. Minhas amigas e meus amigos, ninguém melhor do que vocês, ninguém melhor do que nós todos, para saber como o nosso povo tem sofrido. Quais eram as condições do nosso Estado há 25 anos atrás? O mais importante do país, centro cultural do Brasil, as condições na região dos Lagos ou da cidade do Rio de Janeiro, as famílias tinham absoluta convicção, há 25 anos atrás, que seus filhos iam viver melhor do que seus pais. Sabiam que haveria oportunidades de emprego. Sabiam que haveria oportunidade de ascensão social, de educação. O que nós vemos hoje é um quadro completamente diferente. O Estado do Rio de Janeiro deixou há muito de ser o Estado mais importante do Brasil. Mais grave, o Estado do Rio de Janeiro vem perdendo substância. O que tem crescido no nosso querido Estado é a violência e é o desemprego. A violência dos céus, ao contrário, dos céus vem paz. Dos céus, a violência vem dos desastres administrativos que sucederam no Rio de Janeiro, em especial dos desastres administrativos que eu conheço até melhor do que vocês, porque fui secretário de Fazenda na primeira administração dos governos Brizola. Afinal de contas, o Rio de Janeiro sempre foi a marca da paz e da alegria. De anos para cá, abriram, e temos que alocar responsabilidades, porque essa é a nossa obrigação, abriram nos governos Brizola as janelas e as portas para a entrada das drogas, para a entrada do vício, para a entrada de traficantes. E a região dos Lagos, que nada tinha com isso há 10 anos atrás, quando o núcleo da violência das drogas e dos traficantes estava na cidade do Rio de Janeiro, a região dos Lagos, nos últimos 2, 3 anos, passou também a ser atingida, afetada, infernizada por essa chaga. Cativeiros, traficantes aqui presos, problemas graves que se acrescentam e, como eu disse, não caíram dos céus. Governos que fracassaram e que tiveram da população toda a esperança e todos os votos. Em 1990, Brizola teve a maioria absoluta dos votos do Rio de Janeiro. A população, na sua maioria absoluta, disse: eu te dou todo o poder,
instrumentos, eu te dou todas as condições e recursos, governo. E foi mais um desastre. Eu fico pasmo de ver que os políticos responsáveis por essa situação dramática que as nossas famílias vivem imaginam que a população não tem memória e querem voltar de cara nova, mas com as mesmas políticas velhas. Não, isso é um insulto a todos nós. Nós queremos que o Rio de Janeiro seja o estado da paz, da tranquilidade, do desenvolvimento, do progresso, da esperança, da certeza de que nossos filhos vão viver muito melhor do que nós no futuro. E nós, infelizmente, nesse momento, não podemos dizer isso. Alguns imaginavam, Edmundo, que era uma questão ideológica. E tivemos governadores de esquerda, como Brizola, nada. E tivemos de direita, como Moreira, nada. E tivemos de centro, como Marcelo, nada. Nós pensávamos até que fosse uma questão regional. E governou Chagas, que era do noroeste do estado. Governou Moreira, que se dizia representante do interior. E nunca o interior foi tão abandonado. E governou Marcelo, da capital, desastre. E veio até o Brizola, do Rio Grande do Sul, falando em nome dos pobres. E nunca os pobres foram tão desprezados, marginalizados, favelizados e violentados do que nos períodos de Brizola. Não é uma questão ideológica? Certamente não. Não é uma questão regional. É uma questão de competência, de capacidade para administrar. Eu abro os jornais de domingo e vejo nos classificados de emprego que empresas grandes de 500, 600 empregados fazem enormes exigências para contratar um chefe de materiais, um chefe de contabilidade. 15 anos de experiência em empresas de grande porte, que conheçam os sistemas A, B ou C, que conheçam informática para contratar alguém para receber R$ 1.500 ou R$ 1.600 e trabalhar numa empresa de 500 empregados. Me pergunto, e trabalhar numa empresa, entre aspas, que tem 300 mil funcionários ativos, como é o estado do Rio de Janeiro, que só na educação tem 100 mil funcionários, na saúde 25 mil, na Polícia Militar 28 mil, na SEDAI 10 mil, na Polícia Civil 10 mil, e vai se somando até 300 mil ativos, fora 150 mil inativos. Não se requer competência? Não se requer capacidade administrativa? Não se requer capacidade de realização? Claro que sim. Por isso que o Paraná melhorou muito. Por isso que até o Ceará melhorou muito. Por isso que Minas, que era metade do Rio há 25 anos atrás, hoje está passando o Rio de Janeiro. Não, as nossas escolas estão abandonadas. O CIEP aqui é abandonado, e finalmente o prefeito assumiu como sede da prefeitura, porque o Estado não o assumia como escola. Aqui do lado do Rio das Ostras, o CIEP tem 2 ou 3 salas de aula porque o Estado o abandonou. As professoras aposentadas, que sequer recebem em extensão aquilo que lhes é devido por força da Constituição, que é a gratificação paga às professoras em atividade. Servidores públicos abandonados, desprezados, insultados por esse governo, por esse e pelos outros. Aonde esse processo começou? Quem não se lembra da máfia da saúde, do segundo governo do Brizola, comandado pelo seu Cadorna, e que hoje respondem a processo na justiça e serão condenados à prisão. Talvez consigam subsídio, mas é inevitável a condenação deles. Essa que é a grande questão. Não dá. A nível nacional, o Brasil teve finalmente as suas portas abertas em direção ao desenvolvimento com Fernando Henrique Cardoso. Não há nenhuma dúvida de que Fernando Henrique Cardoso é incomparavelmente mais qualificado para governar um país com 160 milhões de habitantes, um país continental, do que Lula, um homem de bem, um homem íntegro, aliás, como todos nós aqui, mas que nunca teve
nenhum tipo de experiência administrativa. Como os partidos como o PT e como o PDT oferecem à presidência da República, quem nunca teve experiência administrativa, é que para eles tanto faz governar bem ou governar mal. O que eles querem é ganhar as eleições. E ganham às vezes, e quando ganham é um desastre que nós vemos em Campos. E tem uma taxa de desemprego 5 vezes maior do que a taxa de desemprego média do estado do Rio de Janeiro, que tem 40% de analfabetos no campo, e tem 50% mais de crianças fora das escolas do que a média do estado do Rio de Janeiro, que está completamente abandonada, com quase todas as suas usinas paradas, e que vem a população marginalizada de Campos para a periferia da região dos lagos, em especial de Cabo Frio. É assim que eles administram. É assim que eles administraram o estado do Rio e que administram hoje alguns municípios do Rio de Janeiro, talvez Niterói seja uma exceção, onde tem um prefeito de qualidade competente e que não era de lá e passou a ser e tem condição técnica de administrar. E a grande questão, essa que é a questão de fundo, e essa é a questão que nós vamos tratar. É difícil, eu concordo, reverter esse quadro. E para isso nós precisamos de gente muito capaz e muito competente. Na Câmara de Deputados de Brasília, como Francisco Dornelles, tenho certeza, voltará com uma votação extraordinariamente grande. Grande ministro que foi, voltará com essa votação para poder dar ordem aos outros ministros em relação à defesa do nosso Estado. O Fernando Henrique, que já afirmou conosco compromissos em relação ao emprego, saúde, saneamento e segurança pública. Nós precisamos integrar a nossa equipe, quem tenha condições de telefonar para o exterior e conseguir recursos do Banco Mundial e do BID, quem tenha respeitabilidade e credibilidade internacional, não há brasileiro que tenha mais credibilidade e respeitabilidade internacional que o Roberto Campos. E por isso, eu convoquei deputado federal, que é uma eleição absolutamente tranquila, eu o convoquei para vir trabalhar na nossa equipe. Porque nós temos, Fernando Henrique, o compromisso das parcerias com o governo federal. Nós queremos uma administração técnica, um governo competente para transformar esse déficit em recursos, como eu fiz quando fui secretário de Fazenda e como fui prefeito do Rio. Mas precisamos mais, precisamos de recursos nacionais, principalmente para a área de saneamento, que é bem colocada aqui em 2 desses itens. E para isso, ninguém melhor do que Roberto Campos. Roberto Campos vai ser o senador do Estado, vai ser o embaixador econômico do nosso governo, que lá fora vai trazer os recursos para que a gente possa rapidamente iniciar a reversão desse quadro do Estado do Rio de Janeiro. A renovação da Assembleia Legislativa, que tenho certeza que vai ser feita com deputados da qualidade, da ética, da competitividade, da competência de um Toninho Matarone. Dos políticos de nova geração que nos dão essa garantia de que a Assembleia Legislativa vai mudar inteiramente, que nos dão garantia absoluta de que aquelas questões tão graves que têm acontecido na Assembleia Legislativa não acontecerão mais com um homem, com um político como o Toninho. Para não falar de Rodolfo Pedrosa, que comparar com o Toninho a nossa bancada na Assembleia Legislativa. E com o suporte, com a base, com a estrutura da sociedade, de vocês, dos nossos prefeitos e vereadores, prefeitos que serão tratados no interesse público, sem nenhum tipo de discriminação, em função do partido político a qual representam e a qual pertencem. Nós vamos precisar de um trabalho integrado com as igrejas. Apresentei a Assembleia de Deus, apresentei a Igreja Católica, apresentei a Igreja Batista, um documento de necessidades de integração e de parcerias com as igrejas. Em relação à recuperação de jovens dependentes químicos, de drogas e de álcool, de recuperação de presidiários, de integração de ex-presidiários,
de recuperação e integração de menores infratores, de parceria tríplice com as prefeituras, igrejas e o governo do Estado em relação a menores abandonados. Tenho certeza que o Padre Valdir e o Pastor Reinaldo estarão aqui conosco, desenvolvendo essas parcerias para que nós possamos oferecer aos nossos cidadãos marginalizados, abandonados, excluídos, uma oportunidade de integração. Mas nada resolverá se a torneira da crise social continuar aberta. Se mais desempregados vierem, se mais marginalizados vierem. Para isso, só há um remédio: o desenvolvimento, o crescimento, o emprego. E a violência torna incrível esse processo. As empresas se vão, com medo de que seus executivos sejam sequestrados, com medo da violência. Nós perdemos no Rio de Janeiro milhares de empregos por culpa e responsabilidade dos governos que nos antecederam e que precisam ter sua memória, competência completamente afastada da nossa memória. Tenho certeza, Edmundo, que o Rio de Janeiro vai para frente, que vai deixar de lado esse passado triste, recente, de governos incapazes. E nós vamos trazer uma equipe de gente de grande qualificação, que vai trabalhar integrada com a sociedade, com vocês, vereadores e prefeitos, para reconstruir o Rio de Janeiro. E aquilo que eu disse no início da minha apresentação, de que hoje nós não podemos dizer para os nossos filhos que eles terão um futuro melhor do que o presente, eu tenho absoluta certeza de mundo, que nós vamos poder dizer sim, e daqui a muito pouco tempo, a nossa filha e o nosso filho, minha filha e meu filho, tenho absoluta certeza, o Rio começou a voar, o Rio começou a deslanchar, o Rio começou a crescer, o Rio volta a ser o estado de paz e alegria que já foi quando eu era criança. O Rio voltou a ser o nosso Rio de Janeiro. Eu posso dizer para vocês, o futuro de vocês vai ser muito melhor do que o nosso presente. Muito obrigado e boa tarde. Está as palavras do candidato a governador pelo Estado do Rio de Janeiro, César Maia. Eu convido a todos para uma pequena caminhada aqui na rua principal, onde iremos fazer uma pequena... Jorge, deve ser Samuel, você foi pedir alguma coisa? Por exemplo, alguma coisa? Marola, você, Marola ali. Nosso cultural agora é o que mais também. Oi! Samuel! Entendeu? Foi casado de vou lá, pô. Quer fazer? Oi, atleta. Bora! Bora! Quero ver todo mundo na campanha do governador. Procedimento, presidente. Essa é nossa também. Vem cá. Esse. Tudo bem, né? Mestre, obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado, hein? Obrigado, atleta. César. Obrigado. Obrigado por sua beleza.